Oi, obrigado, André. Subindo de novo aqui. Meu microfone estava querendo subir. Nosso amigo Reinaldo, né, ia tentar entrar na sala através da conexão da Mi, mas infelizmente acabou não dando certo, né? Mas a gente manda o nosso beijo lá para o nosso amigo, que se encontra em recuperação lá no hospital no Rio de Janeiro, né? Muito bem, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de hoje, que é o nosso livro dos médiuns. Estamos ainda aqui dando sequência no estudo dos sistemas. Nós paramos no sistema de número 48, que é o sistema do unispírito ou monoespírito, né? Nós fizemos uma comparação das justificativas de muitos daqueles que até entendem a comunicação dos espíritos, mas faz com que essa comunicação se restrinja a apenas uma única entidade. Normalmente se coloca como Jesus, esse espírito, ou então, hoje nós vemos isso com muita frequência, principalmente nas religiões evangélica e católica, a manifestação do Espírito Santo, né? Então não existe nada que possa mudar essa visão, exatamente por ela ser um dogma, né, de não permissão dos espíritos se manifestarem. E quando aceitam, né, seja ela para fazer um teste, seja ela para fazer um teste. Isso daí, vou pegar em seguida isso daí, tá? Então, seja para fazer um teste de caráter daqueles que participam das reuniões, ou mesmo, né, a própria manifestação demoníaca, que no caso traz ali a vulgaridade, a agressividade para aqueles que participam. Depois, o outro sistema que nós vamos entrar é o sistema multiespírita ou poliespírita, né? Para vocês que não têm acompanhado a sequência dos nossos estudos, esse capítulo intitulado Sistemas é uma abordagem de Kardec para todas as opiniões que ele foi coletando no decorrer das suas experiências, dos vários segmentos, tanto da ciência como das religiões, sobre as manifestações espirituais. Desde o charlatanismo, até loucura, até transmissão de pensamento, telepatia, até manifestação demoníaca, manifestação dos anjos, todas elas. Então ele foi pegando cada uma das experiências e das situações que ele observava, e ele colocou aqui, exatamente para que a gente tivesse o conhecimento, porque de nada adianta nós fazemos um estudo sobre mediunidade, bom trabalho, Márcia, um estudo sobre mediunidade, se nós não conhecemos quais são as dificuldades que nós vamos enfrentar no decorrer desse estudo. Normalmente, como eu comentei com vocês, no início, né, quando se estuda o livro dos médiuns, a primeira coisa que as pessoas querem é já partir para a segunda parte, que trata das manifestações espíritas. A primeira parte, que são as noções preliminares, e até mesmo a introdução, são duas partes importantes do estudo desse livro, antes de começar o estudo propriamente dito. Então, como nós colocamos, se você vai a uma autoescola para poder pedir ali a emissão da sua habilitação, primeiro são aulas teóricas a respeito de funcionamento dos automóveis, a respeito das regras, né, regras de trânsito e tudo mais, né? E também, se você vai fazer, por exemplo, tirar um brevet como piloto, você passa por todo o estudo da ciência aerodinâmica, você passa por todo o estudo das leis aeronáuticas, para depois você entrar num avião e começar a pilotar. A mesma coisa acontece também com relação a esses estudos, né? Para quem estuda química, para quem estuda biologia, você não vai a um laboratório antes de ter noção sobre biossegurança, antes de ter entendimento quais são os equipamentos, para que eles servem, quais são as dificuldades, os problemas que se enfrentam, para depois começar propriamente dito a manipular todos os elementos, né, e tudo daquilo que diz respeito às experiências e pesquisas. A mesma coisa então sobre mediunidade. Então nós estamos aqui agora nesses sistemas, percebendo, né, para uns que leem sistemas, entendem como sendo perda de tempo. Não sei porque a gente perde tanto tempo nisso e porque a gente não vai logo para a parte dos fenômenos, né? E para a gente que tem estudado, tem visto a riqueza de informações que nós coletamos desse capítulo sobre segurança, sobre as dificuldades, sobre as dúvidas que podem surgir a respeito das experiências mediúnicas. Sistema multiespírita e poliespírita. Kardec coloca todos os sistemas que examinamos, sem excetuar os negativos, fundamentam-se em algumas observações, mas incompletas ou mal interpretadas.
Se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, quem a vir só de um lado afirmará que ela é apenas vermelha ou branca, e estará ao mesmo tempo errado e certo. Mas quem a vir de todos os lados dirá que tem as duas cores, e só ele estará realmente com a verdade. Acontece o mesmo com as opiniões sobre o Espiritismo. Pode ser verdadeiras sobre certos aspectos e falsas se a generalizarem, tomando como regra o que é apenas uma exceção, interpretando como tal o que é somente uma parte. Por isso dizemos que quem desejar estudar seriamente essa ciência deve aprofundar-se bastante e durante longo tempo, pois só o tempo lhe permitirá perceber os detalhes, notar as nuances delicadas, observar a infinidade de fatos característicos, que serão como raios luminosos. Mas se permanecer na superfície, expõe-se a julgar prematuramente e, portanto, de maneira errônea. Eu tenho lido um livro que eu ganhei da nossa amiga Beth, beijo para você, Betinha, quando esteve aqui em São Paulo, faz parte de uma coleção publicada pela editora Abril. É uma editora americana, consequentemente foi traduzido para o português. A coleção chamada Mistérios do Desconhecido. E tem ali o livro que ela me deu de presente, foi Evocação dos Espíritos. E ali tem vários capítulos que falam sobre a crença na existência dos espíritos, as experiências sobre as manifestações mediúnicas, conta assim de modo detalhado as experiências das irmãs Fox e mais outras personalidades, tanto nos Estados Unidos como na Europa, e também no Canadá, na América do Norte, né, sobre personalidades que tinham ou a habilidade de provocar esses fenômenos, que seria muito mais um ilusionismo, e outros que realmente eram portadores da mediunidade ostensiva no que dizia respeito à produção de fenômenos físicos. E o interessante nesses relatos é porque o livro, sendo um livro neutro, um livro cético, ele traz apenas um relato. Então ele não se deslumbra com aquilo que acontece durante as manifestações. Para nós que somos espíritas, se nós fazemos uma leitura do Livro dos Médiuns, da Revista Espírita, e vemos ali aquilo que Kardec vivenciou na sua época nessas experiências, a gente vai ficar encantado, porque a gente confia naquilo que ele fez, a gente compreende a possibilidade. No caso desse livro, ele simplesmente emite apresenta os fatos sem emitir nenhuma opinião. E é interessante a quantidade de problemas que a sociedade enfrentava naquela época diante desses fenômenos, porque as pessoas queriam viver em função desses fenômenos. Elas queriam ganhar vida com isso. Então elas provocavam fenômenos, se apresentavam em teatros, se apresentavam em círculos fechados, se apresentavam diante de imperadores para poder receber presentes de volta. E então a gente nunca sabia, pelo que a gente lia ali, quando você chegava num certo momento da leitura, que o relato que eles apresentavam, por mais interessante que pudesse parecer, a gente ficava na dúvida, será que isso realmente aconteceu ou não? Porque simplesmente comentava o fato. Então mostrava as pessoas que aceitavam e se deslumbravam, e as pessoas que eram radicalmente contra, e escreviam, publicavam opiniões, chamavam de charlatães, chamavam de pessoas que não deveriam sair do esgoto. Então dos mais baixos adjetivos eles utilizavam, né? Então o que é interessante a gente perceber é que esses sistemas, normalmente eles são criados a partir de uma perspectiva, da experiência que aquele indivíduo vivenciou. Enquanto que Kardec chama a atenção que a mediunidade ela é uma ciência, uma prática, que requer muito tempo de experiência. Ou seja, não basta apenas você participar de meia dúzia de reuniões e já dizer que conhece todas as dificuldades e facilidades dessa prática. É importante anos de estudos para poder observar cada situação, mais ou menos como as pessoas que saem de faculdade e têm a obrigação de fazer ali um estágio no final do seu curso. Para que esse estágio? Para que ele possa vivenciar na prática aquilo que durante aqueles anos aprendeu em teoria. Quando a gente coloca sobre psicologia, sobre medicina, essas áreas que tratam mais do ser humano, né, são ciências mais humanistas, a gente lembra que muitas vezes você pode ler num livro uma doença com seus sintomas, sejam eles doenças psíquicas, sejam doenças orgânicas, vai perceber que o médico, depois que ele sai, o psicólogo, depois que ele se forma, os dois, quando saem da faculdade, eles vão formar ali, criar os seus consultórios e vão começar a atender as pessoas. E ali então eles vão pegar casos que eles nunca imaginaram que seria possível, porque aquilo não se encontra nos livros. São apenas ali o mais básico que é transmitido, o resto vem com a experiência.
Quanto mais tempo esses profissionais têm de exercício da profissão, maior é a experiência que eles vão absorvendo. Do contrário, não adianta para olha, sair da faculdade, eu sei tudo, pode mandar tudo que eu resolvo. E a gente sabe que não é assim. E isso acontece em qualquer área. Um professor, um advogado, um engenheiro, seja ele qual for. Ele sai da faculdade pronto para isso, mas não necessariamente já se deparou com tudo. Nesse caso das experiências mediúnicas, é a mesma coisa. Você pode observar uma sessão e falar assim, bom, nessa sessão eu já percebi de tudo, desde o charlatanismo até aquilo que é real. Não é possível. Então é necessário o quê? Muita prática. Mas, nesse caso, como eu comentei nesse livro, aquela sociedade ela era muito, digamos assim, arisca. Muito arisca com relação a esses fenômenos, porque eles eram contra, e por ser contra, bastando observar uma única pessoa, ou mesmo de ter ouvido falar nela, ele já publicava uma nota no jornal chamando a pessoa de charlatã. Nesse caso, o que acontecia então? Ele começava a denegrir a imagem de alguém que poderia de fato, poderia de fato ser portador da faculdade mediúnica, ou ser de fato um charlatão, sem necessariamente ter sido observado na íntegra no seu trabalho. Por isso, então, essa casa vermelha, essa casa pintada de vermelha de um lado e branca do outro, as pessoas fazem isso. Quando eu digo que todos os fenômenos mediúnicos faz parte de charlatanismo, eu estou equivocado. Porque nós temos fenômenos que são reais. Muita gente diz que todos os fenômenos fazem parte da loucura. Também pode ser equivocado. Porque tem pessoas que não são loucas, mas elas têm habilidades, né, de manipular esses fenômenos. Outros são capazes realmente de provocar esses fenômenos. Então nós vimos ali que cada situação, cada experiência pode ser classificada dessa ou daquela forma. Mas não é possível um único sistema fazer um julgamento geral. Hoje nós temos os parapsicólogos, que fazem ali aquela análise de uma psicografia. O sistema que eles utilizam ele está captando o pensamento de outras pessoas que estão próximas. Mas não existe a possibilidade de uma entidade ou de uma inteligência extracorpórea, ele vai dizer, não, é tudo fenômeno paranormal. Então, quer dizer, é um sistema que se julga para tentar explicar aquilo dentro do seu ponto de vista, que é equivocado e que é incompleto. Vamos aqui continuar então. Kardec coloca, vejamos os resultados gerais a que chegamos através de uma observação completa, e que hoje formam a crença, podemos dizer, da Universidade dos Espíritas, porque os sistemas restritivos não passam de opiniões isoladas. O que Kardec coloca então para nós agora é assim, observando tudo aquilo que dizia a respeito a esses fenômenos, ele estudou o fenômeno mediúnico ele publicou o livro dos Espíritos em 57. Desde 55 ele fazia investigações a esse respeito. O livro dos médiuns foi publicado em 61. Então ele tinha ali pelo menos 6 anos de pesquisas. Tá, vai com Deus então, Maria, bom dia. Para poder colocar essa opinião. Então ele colocou aqui são 10 tópicos, aquilo que ele observou de mais genérico, de mais certo, fazendo comparação de todas as observações que ele fez. E ele começa dizendo o seguinte para nós. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou seja, por espíritos. Então essa foi a conclusão que ele chegou. De fato, porque ele observava o seguinte, muitas vezes as opiniões, como a gente já viu, as opiniões que eram emitidas, que eram publicadas nas psicografias, ou mesmo vindas através da psicofonia, muitas vezes eram ideias que não faziam parte daquele grupo. Ideias que ninguém imaginava. Pesquisas, tons, situações que traziam um pensamento filosófico muito profundo, um conhecimento científico, uma opinião geográfica que ninguém conhece. E aí, então coloca-se, nesse caso, nós temos ali que essas inteligências extracorpóreas são as responsáveis por esses fenômenos espíritas. Segundo, os espíritos constituem um mundo invisível e estão por toda parte. Povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. A mesma coisa também aqui que ele chegou a essa conclusão. Não apenas pelas revelações, mas até mesmo pelas observações. Porque para poder comprovar, por exemplo, a presença de um espírito num determinado ambiente, Kardec normalmente tinha contato com videntes. Pessoas, nós temos aqui um relato que nós vamos estudar, ele foi ao teatro com um médium vidente, e ele então fez ali o relato de espíritos que estavam na plateia, influenciando pessoas, e também ali no palco, durante a interpretação. E isso nas ruas acontecia a mesma coisa, observando fenômenos de obsessão. Então ele conseguiu comprovar o quê? Que mesmo que nós caminhemos seguramente observando que apenas o mundo físico
é aquele que é o mais importante para todos nós, o mundo invisível também nos circunda. O mundo invisível também se faz presente. E como conclusão, nós podemos influenciar sobre esse mundo e podemos também sofrer a influência desse mundo. Para poder dizer um caso, por exemplo, de influenciar nesse mundo, basta que a gente esteja desenvolvendo algum tipo de tarefa que chame a atenção de um espírito. Nós não precisamos necessariamente direcionar o nosso pensamento para o mundo espiritual para provocar esse tipo de fenômeno. Basta a gente simplesmente chamar a atenção. Se um espírito está passando, ele olha para você e se aproxima para ver o que você está fazendo, você já conseguiu desviá-lo do seu trajeto. E desde também de sentimentos, quando a gente fala de perdas de entes queridos, que é algo muito comum, e que nós observamos hoje com bastante frequência no nosso mundo hoje, pela quantidade de pessoas e pela quantidade de desencarne, nós temos hoje muitas pessoas na mídia demonstrando ali os seus sentimentos, o seu afeto, o seu sofrimento. E isso significa o quê? Que esses sentimentos também interferem no mundo espiritual, porque aquele espírito que parte, desejando ali aquele momento de equilíbrio, para poder retomar ali a sua orientação, se reequilibrar e tudo mais, sofre essa influência negativa ou positiva dos sentimentos dos encarnados. E vice-versa, os espíritos também, por vontade própria, podem influenciar aqui no mundo físico. A advogada colocou: bom dia, qualquer dia desse você poderia falar sobre as possessões de espírito na vida material? Certamente a gente vai falar sobre isso, advogado, no próprio livro dos médiuns. A gente vai ter um capítulo só para tratar desse assunto. A gente vai trazer vários relatos, várias situações, tanto do passado como do presente também, que a gente tem bastante sobre isso. A gente vai ver como isso funciona com bastante frequência. Falando sobre obsessões, obsessões e também sobre as manifestações espirituais, chamadas de assombrações, né? Um tema bem interessante da gente estudar. O terceiro, os espíritos agem constantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, sendo uma das potências da natureza. Quando se fala em potência da natureza, fala-se sobre elementos da natureza que podem interferir no nosso mundo físico e também no mundo espiritual, no mundo das energias, digamos assim. Então, nesse caso, os espíritos agem constantemente. Livro dos Espíritos. Temos lá a questão 459, se os espíritos interferem no mundo corpóreo, os espíritos dizem que muito mais do que a gente imagina. Que muitas vezes são eles que nos dirigem positivamente ou negativamente. E isso também foi observado. O Kardec está colocando aqui as suas conclusões a respeito da existência e da interferência ou da interação dos espíritos com o mundo físico. Isso para ele foi uma conclusão que ele chegou, observando tudo aquilo que dizia respeito às práticas mediúnicas. Quarto, os espíritos não são entidades à parte na criação. São as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, desprovidas do seu envoltório corporal. Do que se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que ao morrer nos tornamos espíritos. Aqui já entra uma questão filosófica bastante profunda, quando a gente faz a comparação. Bom dia, Luísa, bom dia, pessoal. Quando faz a comparação da visão de todas as religiões a respeito do mundo espiritual, e nós não podemos desvincular a opinião deles, fazer de conta que a opinião deles não existe, porque se não for a ciência, é a religião que emite a sua opinião sobre esse mundo invisível. A doutrina veio trazer uma visão espiritualista, mas ao mesmo tempo racional, tentando juntar esses dois pontos de vista. Então, quando nós falamos sobre criação dos espíritos, a vivência dos espíritos, a origem, o destino desses espíritos, muitas vezes nessas manifestações, principalmente quando colocam sobre anjos, sobre demônios, que são os rótulos que esses espíritos recebem dessas instituições, fala-se, por exemplo, que os anjos são seres criados à parte. Eles não fazem parte do ciclo da humanidade. Até porque, é interessante lembrar que quando se fala sobre o indivíduo que nasce, a mulher gestante acaba de dar à luz ao seu filho. Segundo a visão religiosa dogmática, esse espírito foi criado no momento da gestação, a partir do momento da fecundação. A partir do momento em que a mulher engravida, aquele espírito foi criado. Para outras visões mostram que ele já havia sido criado e foi apenas incorporado. Para a visão espírita, ele foi criado antes e já reencarnou várias vezes. Então, para essa visão que diz que ele foi criado no momento do seu nascimento, mostra que ele foi realmente criado. Enquanto que os anjos sempre existiram, desde sempre. Enquanto que os demônios são os anjos caídos. Então são duas categorias, aqueles que sempre existiram, que foram criaturas especiais criadas por Deus, e aqueles que são criados constantemente, que somos nós que fazemos parte aqui do nosso mundo físico. Mas Kardec percebeu que
que esses espíritos, sejam quais denominações recebam, não são entidades criadas à parte. No próprio catecismo católico, se vocês forem no site do Vaticano, tem ali a versão em português, vocês vão encontrar ali a versão oficial dizendo que os anjos são criaturas especiais e não fazem parte da mesma categoria dos espíritos que vivem aqui no mundo físico. Então isso é uma crença, é um dogma, que você não pode dizer. Quando você fala que um anjo que se encontra na Bíblia, por exemplo, o anjo Gabriel, que foi ali anunciar a vinda de Jesus, né, que foi providenciar a gravidez de Maria, segundo os relatos bíblicos. Se você disser, por exemplo, que esse espírito, que esse anjo, nada mais é do que um espírito que evoluiu, independente do fenômeno propriamente dito, você vai contra esse dogma. Se você diz, por exemplo, que os demônios não existem, que o diabo, essa entidade suprema do mal, não existe e que é uma denominação dada apenas a um espírito que se encontra ainda endurecido no seu próprio egoísmo, bastante enraizado nessa sua visão da vida, ele é um espírito comum que pode se modificar, você vai contra também esses dogmas. E Kardec chegou à seguinte conclusão, não apenas com relação à revelação, não apenas com relação a essa revelação, mas com relação também à própria observação. Porque os espíritos, quando se manifestavam, muitos deles traziam esse título, não, eu sou um demônio, eu vim aqui para poder te pegar. E aí, friamente, então, vem aqui, vê assim através do diálogo, dizendo, olha, você não é um demônio, nós sabemos que você é um espírito, nós sabemos isso, sabemos aquilo, e tudo foi desmascarado, então. A Sandra colocou, né, uma amiga falou que não existe só os 10 mandamentos, né? Na verdade, a gente lembra sempre, Sandra, que quando se fala em 10 mandamentos, era um código, a gente não pode pensar isso como algo sagrado, era apenas um código social, era apenas assim, uma coletânea de leis para poder dirigir a vida das pessoas que infelizmente praticavam ainda esses tipos de dificuldades, esses tipos de erros, né? Então a gente lembra que os 10 mandamentos são divididos em 3 categorias. Primeiro, a relação do homem com Deus, a relação do homem consigo mesmo e a relação do homem com a sociedade. E ali era necessário trazer esse código. Então não pensamos em 10 mandamentos, pensamos em... Hoje a gente não tem 10 mandamentos, a gente tem uma constituição com não sei quantos mandamentos, não sei quantos códigos, né? Então essa questão de ficar julgando sobre 10 mandamentos é dogmático, né? Então, por isso a gente lembra sempre que faz parte, né, da evolução da humanidade. Naquela época que não tinha nenhum tipo de regra, foram criadas 10 regras básicas. E a partir dali a própria sociedade foi se desenvolvendo em torno dessas regras. A Fernanda colocou, né, nossa, eu queria ser anjo, né? Magoei, estou de mal com Deus, né? Porque não me criou anjo. Todo mundo queria, né? É aquela história, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Porque a morte, para nós, é uma fase de transição, de aprendizado muito difícil ainda. Então, o Kardec chegou a essa conclusão que os espíritos não são entidades à parte na criação. São as almas, olhem que importante, são simplesmente as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, desprovidas do seu envoltório corporal. Do que se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados, e que ao morrer nos tornamos espíritos. Aí Kardec fez uma diferenciação que a gente já aprendeu lá na introdução do Livro dos Espíritos, quando ele coloca 2 denominações diferentes, de acordo com a condição do espírito, a condição de encarnado ou a condição de desencarnado. Então ele diz assim que quando nós estamos aqui hoje, vivos no mundo físico, nós somos almas. Pensemos bem, nós não temos almas, nós somos almas. Porque quando eu falo que eu tenho alma, então eu me pergunto quem eu sou exatamente. Esse é um erro que a gente costuma cometer com muita frequência. Ó Senhor, abençoe o meu espírito. Tá, o meu espírito, e eu, quem eu sou? Eu sou o próprio espírito. Então eu digo, eu sou uma alma, eu sou um espírito. Então tudo que tiver que acontecer, acontece comigo. Eu sou o protagonista dessa história. E aqui então, eu estando encarnado, posso me colocar como uma alma encarnada, ou como uma alma. Se eu desencarno, posso ser chamado de espírito, me vejo como espírito. Apenas a título didático da gente separar as 2 situações para aprendermos melhor. Mas quando a gente leva esse nome alma e espírito para as religiões tradicionais, aí então vira uma salada, porque cada uma tem uma opinião. Nesse caso a gente fica com com os nossos códigos, com o nosso aprendizado, para facilitar o nosso entendimento. Então, quer dizer, os espíritos, independente das denominações que eles tenham, independente da visão que se tem a respeito deles, eles viveram como nós, aqui no nosso mundo ou em outros mundos, passaram pelas mesmas experiências, atingiram o nível evolutivo que atingiram pelo seu próprio esforço, pela sua própria vontade,
e assim como nós também chegaremos. Então quando a gente fala, por exemplo, de Jesus, que é um outro caso, quando diz assim, Jesus é o Filho de Deus, como se diz nas religiões tradicionais. Muito bem, e eu sou quem exatamente? Eu sou adotado, eu sou órfão, eu sou um agregado? O que eu sou com relação a Deus? Outros dizem que Jesus foi Deus encarnado na Terra, dentro da visão católica. Ou seja, nós não fazemos parte da mesma categoria de Jesus. E aí a doutrina vem perceber o quê? Que não importa qual é o seu grau de evolução, nós temos a mesma natureza, somos todos criatura da mesma inteligência suprema, e vamos alcançar o nível evolutivo, que é o máximo da nossa purificação, da nossa evolução, pelo trabalho, pela experiência adquirida. Então não importa qual o nome que uma entidade tenha, se você é um santo, se você é um anjo, se você é um Deus encarnado, não importa, se você é um avatar dentro da visão esotérica, não importa, nós somos da mesma natureza. A diferença é que alguns cresceram mais, outros ainda estão crescendo. Simplesmente assim. Quinto, há espírito de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Complementando aquilo que a gente comentou agora. E quando a gente tem essa orientação, e nós absorvemos bem o seu significado, a sua essência, nós lembramos que nas manifestações mediúnicas nós encontramos com pessoas comuns, apenas de uma natureza diferente, por estar desencarnado, apenas de uma condição diferente, por estar desencarnado, e que traz a bondade ou a malícia, de acordo com as experiências que vivenciou, o conhecimento e a ignorância. Ou seja, o saber, que é o conhecimento, com a ignorância, ele pode ser utilizado de um modo positivo ou de um modo negativo. Eu posso ser uma pessoa extremamente ignorante, mas ser uma pessoa bondosa, de não utilizar essa ignorância simplesmente para prejudicar os outros. Eu posso dizer assim, olha, eu realmente não sei. Eu realmente não entendo o que você está querendo dizer. Eu não sei como fazer isso. Então eu estou disposto a aprender. Juntamos bondade, juntamos com ignorância. Agora eu posso dizer assim, olha, quer saber? Eu vou fazer tudo que eu puder para me beneficiar, para me dar bem. Não importa o que os outros façam. Demonstro claramente a minha ignorância com relação à minha condição de um espírito imortal e ao mesmo tempo utilizo a malícia como o fruto do meu próprio egoísmo. Então, nessas reuniões, nessas comunicações, nós encontramos ali espíritos das mais diversas ordens. Desde os mais sábios, dos mais simples, dos mais comuns. E é muito natural que a gente tenha essa dúvida, porque quando nós pegamos livros como Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, pegamos aqui o Céu e o Inferno, Céu e o Inferno até que não, o Livro dos Médiuns, nós encontramos sempre espíritos com muita sabedoria que vêm ali nos ajudar nas orientações. Então a gente imagina que a gente sempre vai encontrar espíritos desse quilate. E entra numa reunião mediúnica, a gente encontra espírito que simplesmente não sabe que morreu, está completamente desorientado ou perdido. Então no livro Céu e Inferno, naqueles exemplos, nós temos ali espíritos comuns, que foram dono de casa, que foram pais, que foram mães, que foram empregados. Assim como nós. Quando desencarnar, por exemplo, a impressão de que nós teremos, né, a Dani colocou, né, que por enquanto é ignorante sem dúvida nenhuma, né, todos nós somos assim. E quando eu falo ignorante, infelizmente a gente tem ainda um certo receio de utilizar essa palavra, até um certo orgulho ferido, de dizer assim, ignorante eu? Não, eu não sou ignorante. Ignorante é aquele espírito que é inferior a mim e tudo mais. Então palavras como ignorante, palavras como os espíritos termos como espíritos inferiores, para nós tem um peso muito negativo, mas na verdade nós somos assim. Se nós colocarmos, você é um espírito ignorante? Eu sou. Dependendo da área que a gente está falando, eu sou mais ignorante ainda. Algumas eu domino um pouco mais, outras eu domino um pouco menos. E você é um espírito superior? Sim, dependendo da referência. Se você colocar assim com relação a Jesus, sem dúvida nenhuma, eu sou mais inferior de todos. Agora, se você pegar, por exemplo, como um traficante, um assassino, certamente eu sou melhor do que ele. Então a inferioridade e superioridade vai depender do quê? Da perspectiva, do ponto de vista. Então a gente não pode se preocupar com relação a essas informações. Então quando a gente diz assim, na reunião mediúnica, nós só pegamos espíritos inferiores. De imediato a gente imagina espíritos da pior espécie. E de repente são espíritos que simplesmente não conseguiram ainda se adaptar ou não conseguiram ter um entendimento sobre a sua própria natureza. Então essas situações de nós pegarmos espíritos comuns do dia a dia como nós. Eu vou desencarnar, a princípio vou continuar gostando do mesmo time, vou continuar tendo uma tendência à mesma nacionalidade, vou ter o mesmo pensamento, até que alguma coisa me faça mudar de ideia. Até alguma coisa que me faça mudar de ideia, dizendo que eu não preciso mais ter essas experiências do mundo físico. Mas a princípio eu vou ser um espírito comum. Vou perguntar quem sou eu, o que aconteceu,
Por que estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo aquilo? Aí depois eu vou me adaptando, vou me esclarecendo, e então eu posso contribuir de alguma forma. Armando colocou a categoria que vejo mais preocupante, pseudo-sábios, que é exatamente nessa questão, né, Armando, que Kardec colocou, dos espíritos que são, cadê aqui? Bondade e malícia, de saber e de ignorância. Então, pseudo-sábio, na verdade, a gente tem aqui pseudo, é uma expressão utilizada, né, seria assim, um prefixo, dizendo que, como se fosse assim, aquilo que acredita ser, mas que de fato não é. Então eu sou um pseudo-sábio, eu acho que eu sou sábio, mas na verdade eu não sou. Então nós temos uma pseudo-amizade, seria mais ou menos isso também. Então, observamos o que? Esses espíritos que chegam para dizerem assim, olha, eu sei tudo, pode confiar, eu estou falando um monte de coisa, na verdade trazem ali o seu ponto de vista que muitas vezes é equivocado. Muitas vezes são equivocados, esses pensamentos. E aí então, tem boa vontade, mas pelo orgulho, pela vontade de fazer as coisas, pela vontade de se sentir importante, prefere falar qualquer coisa que pensa com ar de autoridade, e acaba depois provocando uma certa decepção, uma certa desilusão para aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão vivenciando as experiências mediúnicas. Item 6. Todos os espíritos estão submetidos à lei do progresso, e todos podem chegar à perfeição, mas como dispõem do livre-arbítrio, alcançam-na dentro de um tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços e sua vontade. Então lembramos que todos nós temos a possibilidade e a capacidade de alcançarmos os mais elevados níveis evolutivos. Mas isso requer tempo, requer disposição, requer capacidade. Ou seja, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas que vão determinar exatamente qual é o grau que nós vamos alcançar. Hoje a humanidade, de certa forma, já possui um grau evolutivo melhor do que no passado, e isso facilitará o seu progresso. Mas, infelizmente, ainda existem aqueles pensamentos filosóficos, espiritualistas, que acabam limitando, quer dizer, você é isso e você vai morrer assim. Você nasceu desse jeito, então você vai ficar desse jeito. As nossas leis, como pena de morte, como prisão perpétua, têm a preocupação de quê? De restringir a ação daquele espírito que cometeu um delito, mas não o ver na possibilidade do seu progresso. A mesma coisa acontece na visão dogmática religiosa, que fala, por exemplo, de inferno. Os espíritos que vão para o inferno pelo seu nível evolutivo vão sofrer por toda a eternidade e não tem mais conserto. E aí então, quando nós começamos a entender a lei do progresso, com todas as oportunidades de evolução, com lei de reencarnação, nós percebemos que todos nós temos oportunidade de corrigir. Ou seja, nós vivemos numa escola que nos permite repetir de ano se for necessário. E repetiremos de ano quantas vezes forem necessárias. Nós não seremos expulsos dessa escola, teremos cada vez mais oportunidades, cada vez mais experiências. E conforme a gente vai resistindo a essa transformação, os nossos professores vão mudando. Professores mais sábios, professores mais rígidos, trazendo experiências diferentes para que a gente possa, de certa forma, despertar. Existem aqueles que durante muito tempo ficam rígidos naquela posição. No livro Céu e Inferno nós temos isso. Os espíritos endurecidos, os criminosos arrependidos. Temos ali os espíritos, a princípio, na pior espécie dentro da nossa visão social. Mas simplesmente são espíritos que estão aprendendo. Espíritos que estão se desenvolvendo. E para nós, é que nós não conhecemos, mas há relatos, por exemplo, de espíritos que não reencarnam no nosso meio, tamanho grau de egoísmo, de endurecimento em que eles se encontram. Então não é permitido que eles reencarnem em nosso meio, que o prejuízo ia ser tão grande para ele e para nós, que essa relação se torna incompatível. Daí então que eles ficam no mundo espiritual ou reencarnam em mundos inferiores. E tem espíritos, para vocês terem ideia, que ficam milênios nessa mesma condição de endurecimento, porque foram ditadores, porque foram criminosos durante as suas vivências religiosas, e eles não conseguem mudar esse comportamento de uma hora para outra. E aí, então eles recebem um tratamento especial no mundo espiritual para que eles possam sair dessa condição de cristalização. É que nós não temos contato, nós achamos assim, que a pior espécie da humanidade no sentido espiritual também, se encontra aqui nesse nosso planeta. A gente não faz ideia o que tem por aí. Não faz ideia o que existe no mundo espiritual daqueles que são mantidos distantes do nosso mundo. Esse é o pior. Não estariam regredindo, eles estariam estagnados, Dani. Por isso que eu falei, eles estariam cristalizados naquela condição deles não conseguirem sair. Então eles cometem crime, e as experiências vão surgindo para que eles possam se transformar, mas eles muitas vezes resistem a essa mudança.
E a gente diz assim, quando eles vão mudar? Só que esse quando é no nosso ponto de vista. No ponto de vista do mundo espiritual, da imortalidade, o quando não faz diferença. A eternidade está aí para quando ele resolver mudar de ideia. E as experiências vão chegar para ele nesse sentido. Nós temos muitos relatos nos livros que chegam para nós do mundo espiritual, falando sobre esses espíritos que causam grandes prejuízos, espíritos que escravizam outras mentes mais frágeis, e ficam assim porque eles estão desfrutando de um certo poder. E esse poder para eles é prazeroso. Para nós pode ser alguma coisa extremamente terrível. Eu não gostaria de passar por aquela situação, mas eles gostam, se satisfazem por isso. Tanto é assim que nós observamos. Por que existe um traficante, um chefe de uma gangue aqui no nosso planeta? Um comandante de um grande exército destruidor, um ditador de uma grande nação. E ele continua vivendo isso sucessivamente, até que um dia ele muda de ideia. Por exemplo, um Hitler, um Pol Pot, um Gengis Khan. São tantas personalidades que estiveram no nosso meio, esses são os mais destacados, né? Mas tem aqueles que são anônimos, assim como existem aqueles que têm um Gandhi, uma Madre Teresa, nós temos também esses espíritos perversos. Mas essa perversidade se dá ainda pelo seu grau de endurecimento. Mas todos eles alcançarão um dia essa depuração. Apenas será mais difícil, mais problemático, pela forma, pela visão que eles têm do mundo. Mas o mundo espiritual não fica ali impassível. Esses espíritos também estão protegidos pelos seus espíritos protetores, que estão preocupados com eles. Só que é um trabalho mais árduo, né? É um trabalho que exige mais perseverança. Luísa colocou, mas é triste pensar isso, pois Deus é paz de todo, né? É liberdade de ação, né? Exatamente ali o livre-arbítrio que nos permite. Então, se esses espíritos, que são mais perversos do que esses que nós conhecemos, não reencarnaram aqui no nosso meio, é porque nós não temos necessidade de conviver com eles. Eles são espíritos aí numa tal categoria, de tamanha inferioridade moral, de tamanho endurecimento desses seus valores, que nós, pelo fato de estarmos já num nível mais avançado, não temos necessidade de conviver com eles. Mas certamente outros os têm. Vamos lá então, né? E tem aqueles que vangloriam, né? Pois é, Júnior, é a visão de cada um, né? Assim como você tem um grande corrupto, que diz assim, eu sou muito feliz porque eu sou poderoso, é a visão dele. Você pega um traficante que diz assim, eu sou o cara do morro, eu que mando aqui, é a visão dele. Pega um grande ditador e diz assim, sou eu que mando nessa nação, sou eu que faço e aconteço aqui dentro. Por pior que seja a sua atitude, por mais equivocado que ele esteja, ele acredita que está certo. Esse é o equívoco dele. A Inês colocou, nem me responde, né? O Hitler, ele pode reencarnar aqui na Terra? Não só pode, como já reencarnou. Agora, a condição em que ele virá, a gente já não sabe. Nem quando, nem como. Seria tudo especulação da nossa parte, né? Mas ele tendo a oportunidade de voltar. Ele tem duas opções. Foi perguntado, eu já coloquei para vocês isso. Foi perguntado certa vez para o Chico a respeito do Hitler. E Emmanuel, que estava ali próximo, trouxe essa resposta. Perguntaram assim, quanto tempo o Hitler vai demorar para poder se regenerar diante dos crimes que ele cometeu? A resposta de Emmanuel foi a seguinte, ele vai demorar uma encarnação se ele quiser. Mas infelizmente a gente tem dificuldades para poder perceber grandes transformações. A natureza não dá saltos. A natureza não muda de uma condição para outra. Então ele vai passar por experiências. Ele pode reencarnar aqui, por exemplo, Inês, vivendo experiências de deficiências físicas, deficiências mentais, de uma condição social extremamente difícil, para que ele possa despertar sentimentos nobres dentro dele. Se ele reencarnou aqui é porque ele teve permissão. E se ele teve permissão uma vez, ele pode ter outra permissão, mas em condições diferentes. Se a humanidade for se transformando, como por exemplo agora, no mundo de provas e expiações, nós estamos entrando no mundo de regeneração, ou seja, nós estamos sendo promovidos nessa condição existencial do mundo físico. Se um espírito como Hitler se mantiver nessa condição em que ele se encontra, ele não terá mais condições de reencarnar no nosso meio. Simplesmente porque nós estamos evoluindo, ele ficou para trás. E esse expurgo que está tendo no nosso planeta, dos espíritos inferiores serem levados para mundos primitivos, para se desenvolverem, para aprenderem coisas diferentes, e até mesmo para ensinarem coisas diferentes, porque eles são extremamente inteligentes. Então esse expurgo que está acontecendo, um espírito como esse pode, por exemplo, se ele não modificar sua conduta e não tiver a intenção de se refazer diante dos equívocos, será simplesmente tirado da nossa convivência. Imaginemos uma escola, um espírito, um aluno extremamente problemático, agressivo, que já cometeu crimes da pior espécie. O que acontece com ele numa escola comum? Ele é expulso.
E aí, então ele vai para um centro de correção. E a gente imagina um centro de correção que seja modelo para favorecer os jovens que ali se encontram. Então uma escola comum não serve para ele, mas um centro de correção acaba depois favorecendo. Então o modo como acontece no mundo espiritual, quem vai para onde, quando vai, o que acontece, a gente não sabe, mas dentro desse nosso raciocínio lógico, a gente percebe que se nós não temos mais necessidade de viver um conflito daquele tamanho, de uma Segunda Guerra Mundial, por exemplo, esses espíritos que poderiam provocar essas situações são retirados do nosso convívio. Então quanto tempo vai demorar? Será que é possível reencarnar aqui hoje? Tudo vai depender das nossas condições, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós evoluímos e daquilo que ele pode oferecer também. Não adianta a gente afirmar, ele vai ou ele não vai. Ele pode ou ele não pode. Agora, circunstâncias em que isso vai acontecer, só o mundo espiritual que vai observar, até mesmo a longo prazo. Não é apenas agora. Ele vai observar 2, 3 encarnações das consequências daquilo que vai acontecer. Lua colocou bom dia. E se reencarnaram? Pode acontecer de voltarem com as mesmas atitudes ou não? Pode, e aquilo que eu te falei, Lua, que eu falei para vocês agora, Lua. Bom dia. A manifestação dessas ações, daquilo que esse espírito pretende fazer, vai ser permitida ou não de acordo com a nossa necessidade. Porque somos nós que vamos sofrer as consequências disso. Ele provocar um abalo dessa dimensão no mundo como o nosso, é assim, nós precisamos viver isso de novo? Nós temos que passar por tamanho sofrimento? Se nós já conseguimos crescer um pouco mais, então ele não tem condições de renascer aqui no nosso meio. A gente lembra sempre que tem espíritos que nascem entre nós, que trazem limitações de toda a ordem, apenas para vivenciar a experiência. Certa vez um relato de um espírito foi colocado o seguinte: ele foi um espírito muito equivocado na sua existência, numa certa existência, criou ali muitos inimigos, e no mundo espiritual então ele tinha que dar continuidade no seu crescimento. Mas ele sofria tamanho tormento dos espíritos que o perseguiam, dos seus inimigos, que a opção foi fazer com que ele reencarnasse numa família completamente desconhecida, no meio do nada, e que ele viesse com limitações físicas e intelectuais de alto grau, ou seja, quase que no estado vegetativo, apenas para protegê-lo e apenas para fazer com que ele crescesse recebendo o afeto da família. Ele não podia fazer absolutamente nada. Ele não podia pensar, ele não podia fazer, não podia andar, não podia fazer nada. Ele apenas era tratado dentro daquela família, e era esse sentimento, através desse tratamento, digamos, homeopático, que ia fazer com que despertasse nele alguma coisa. Então é mais ou menos assim que acontece. Tudo é permitido, mas vai depender das necessidades de cada grupo, do indivíduo e do grupo onde ele vai participar. Luísa colocou, é engraçado que só lembramos o nome dele, existiram tantos e tantos outros, né? Que são aquilo que a gente sempre fala, né, Luísa? A gente pega aqueles que são as maiores referências, né? Mas nós temos ali tantos os famosos como os anônimos. Para quem quer aprender um pouquinho, quer conhecer um pouquinho mais desses espíritos que são bastante endurecidos, assistam a um filme chamado Hotel Ruanda, que fala de conflitos étnicos, conflitos raciais também na África, em Ruanda, e ali vocês vão entender assim que os líderes das pequenas facções, dos pequenos grupos que aterrorizavam aquela sociedade, para nós são completamente endurecidos, mas a gente pode imaginar qual é exatamente a situação que eles vivem moralmente. Hotel Ruanda. Tá? Ou então O Último Rei da Escócia. Também é bem interessante. Mostra a mesma coisa também. Né? Idi Amin Dada, que era ali o líder daquele país, fazia das maiores barbaridades. Tinha ali também os seus seguidores, os seus comparsas naqueles crimes que eram cometidos contra aquele país. E a gente imagina, depois deles desencarnarem, o que aconteceu com eles. Se eles cresceram o suficiente para continuarem no nosso meio, já que nós estamos evoluindo, ótimo, eles estarão entre nós de novo. Ainda que seja numa condição difícil para o aprendizado deles. Agora, se eles se mantêm rígidos naquela condição, certamente serão expurgados daqui para reencarnarem num ambiente que seja compatível com a natureza deles, já que nós conseguimos, felizmente, crescer. A Betinha colocou, né, todos terão as oportunidades de evoluírem, né, nenhuma ovelha do meu pai se perderá. Né? Então essa ideia da reencarnação, essa ideia das possibilidades que todos nós recebemos de crescimento, é para nós assim de grande esperança. Todo mundo diz assim, o mundo está perdido. Não está perdido, não. O mundo só passa por um momento de grande aprendizado, num momento de grande turbulência, para que a gente possa crescer. Tudo no seu tempo vai acontecer, a gente tem pressa. Porque, claro, como a gente hoje faz parte desse cenário, hoje nós somos os protagonistas dessa peça, desse filme, nós queremos ver a coisa acontecer agora. Mas o mundo espiritual, quando promove grandes mudanças, ele o faz por 2, 3, 4 gerações.
Nós começamos, outros continuarão, e quando nós olhamos o contexto geral, a gente fala assim, poxa vida, todos esses participaram desse crescimento. Mas a gente quer que a coisa aconteça agora, a gente quer ver a coisa acontecer, quer vivenciar essa felicidade. Só que quando a gente começa a se reconhecer como espírito, e a gente começa a entender que essa felicidade ela vai sendo construída com o passar do tempo, e que essa nossa encarnação atual não é a única, mas que outras virão para darmos continuidade nesse processo, então a gente fica um pouco mais calmo, sem tanta pressa. O Armando colocou, o espírito não perde sua individualidade, né, e essa depende do aprendizado. Todos nós vamos crescendo e adquirindo, absorvendo experiências, né, para mostrar exatamente quem nós somos. Deixa eu ver aqui. A Meia colocou, né, e assim são muitos dos nossos irmãos que vivem no crime hoje, e têm mães amorosas que dão a eles o contato com o amor incondicional. Muitas vezes nem esse amor é o suficiente, então eles precisam de novas experiências para poder crescer. Então tudo vai acontecendo no devido tempo. Zeca colocou, podemos lembrar, né, queimada de um inquisidor dos mais terríveis, né? Lembram dos inquisidores, dos ditadores, né? São criminosos dos mais diversos, né? É só olhar para o passado e veremos quanto já evoluímos, né? Fizemos parte daquela situação também. Tá certo, pessoal? Lua, tá certo também aqui que perguntou. Tudo certo para vocês? Beleza, então. Vamos em frente. A gente leu o seguinte, então, né? Estão submetidos à lei do progresso e todos podem chegar à perfeição. Mas como dispõem do livre-arbítrio, alcançam-na dentro de um tempo mais ou menos longo, segundo seus esforços e sua vontade. Agora, com esses exemplos todos que nós colocamos, com essas situações todas que nós relembramos, relemos uma colocação como essa, a gente vê a lógica. Não, porque ele vai para o inferno e com certeza ele vai ficar por toda a eternidade. Não vai ficar, não. Ninguém se perde. Hoje tem muitos espíritos que se encontram numa condição angelical, numa condição de pureza, que vou ler agora, filhinha, que durante a sua história, a sua trajetória, cometeram erros terríveis, mas que foram capazes de se regenerar, de reconstruir aquilo que demoliram, porque se encontravam ainda numa condição de ignorância. Olha para trás e diz assim, quando eu era um espírito perverso, que eu matei muita gente, mas das encarnações que vieram depois, eu ajudei todos os que eu prejudiquei a se reerguer. E hoje eu sou um espírito que trabalha em benefício do bem. Tudo acontece no tempo certo. Mais uma indicação literária para vocês, o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Esse livro é muito interessante porque mostra 15 séculos, ou seja, 1500 anos de um único espírito. Todas as encarnações que ele foi, nascia, morria, nascia, morria, nascia, morria, aqui no mundo físico, e ele foi contando tudo aquilo que ele já vivenciou. E mostra que ele já foi líder, já foi um nada, já foi um... De repente ele se mostra como alguém que cresceu, alguém que foi capaz de ser um espírito produtivo. Essa é a parte interessante. Lua colocou, um espírito desencarnado pode se lembrar de todas as encarnações passadas? Depende. Quanto mais evoluído ele é, mais acesso ele tem às informações. Porque existe um bloqueio na nossa mente, que os espíritos nos orientam, que lembrar de tudo para nós não é produtivo. Eu posso me lembrar da minha última encarnação, da minha penúltima encarnação, mas se eu me lembrasse o que eu fiz, apenas por curiosidade, em 10 encarnações do passado, eu vou me encontrar na condição da pior barbárie. Eu vou me ver matando gente, eu vou me ver morrendo por causa de gente, por causa de doença, vou por causa de miséria. Isso acaba fazendo com que a gente se desequilibre. Agora os espíritos, quanto mais evoluídos eles são, mais autocontrole eles têm, se necessário eles podem acessar. Que foi o caso, por exemplo, de Eustáquio, que trouxe para nós esses 1500 anos, Emmanuel, que escreveu para nós há 2000 anos, que foi trazendo ali todas as encarnações a partir dali. E por que a gente não lembra de Emmanuel antes disso? Porque a gente já entraria num campo muito pessoal, que é constrangedor até para o próprio espírito se lembrar disso. Então não interessa para ele o que ele foi antes disso. Será que ele viveu na época dos sumérios? Será que ele viveu isso na época dos egípcios? Será que nós tivemos outros mundos onde ele vivenciou? Como uma pessoa comum cometendo erro, se embriagando, estuprando, matando? Vale a pena a gente lembrar disso? Certamente que não. Então a nossa mente alcança apenas aquilo que é útil. Se for necessário, nós lembramos. Do contrário, a gente tem esse bloqueio. Até porque a gente vai guardando sempre as experiências mais marcantes, né? Agora, tem espíritos que realmente vivenciam essas situações, mas eles acabam entrando num desequilíbrio muito grande. E a regressão pode ser perigoso psicologicamente, né? Regressão de memória é uma terapia que é feita para que a gente encontre situações específicas. Quando se fala em regressão de memória, você é conduzido
a uma experiência, você tem medo. Então vamos buscar nas suas experiências anteriores onde está o ponto do medo. Eu não quero saber quem você foi, onde você viveu, quem eram seus familiares, eu quero saber por que você tem medo. Então quando se fala em terapia, é um tratamento. Esse tratamento ele é conduzido. E normalmente os traumas que nós vivemos hoje são traumas recentes, não são traumas do passado. 2, 3 encarnações no máximo a gente já consegue alcançar essas informações. E a psicologia trabalha com isso. Lembre que a psicologia não se preocupa em estudar vidas passadas. Ela faz uma regressão de memória diferente. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Porque você regride a sua memória até você encontrar. Por que você tem medo de altura? Tem gente que tem medo de altura em tal condição patológica que ele precisa de tratamento. É uma pessoa que interfere na vida dele, uma pessoa que não consegue ter tranquilidade. Pessoas que têm medo de lugar fechado, pessoas que têm medo de baratas. Aí todo mundo vai dizer, que engraçado barata. Tem gente que infarta por causa de uma barata. Tamanho pavor que ela sente. E aquilo interfere porque ela não consegue andar na rua, ela não consegue ficar em casa sozinho, compromete a vida pessoal dela. Então o que ela faz? Busca nessas terapias a causa desse sofrimento, desses desequilíbrios. Encontrando, trabalha-se em cima daquilo tudo, por que ela viveu aquilo, que ela não pertence mais àquele tempo, que ela pode se regenerar e acabou, ponto. Então terapia não é assim, vamos abrir o livro da sua vida. Não, não. Vamos saber por que você sofre desse jeito. Apenas isso. O Zeca colocou, né? Beleza, o Zeca já foi então. O Júnior lembrou, essas lembranças podem vir em pedaços por momentos. Depende de cada um, Júnior, né? Não é o caso que a gente está estudando, é quinta-feira o pessoal falando nisso. É o dia do nosso tema livre, né? Então lembre que no próximo dia 29 a gente não vai estudar nenhum livro, então aqui a gente fica aberto a perguntas e respostas. Então só para a gente poder fechar, para a gente voltar para o nosso roteiro, senão a gente não termina aqui o livro. A lembrança pode vir assim fragmentadas, de acordo com o bloqueio que o indivíduo cria. Às vezes para ele é tão penoso lembrar daquilo, que ele leva sustos. Ele está fazendo uma regressão, de repente ele dá um grito. Por quê? Ele viu alguma coisa? Não, ele sentiu alguma coisa, mas ele não sabe o que é. Então esses pedaços vão aparecendo, eles vão sendo juntados, né? Na verdade o terapeuta é um grande especialista em quebra-cabeça, né? Porque ele vai juntando peças para poder entender o que aconteceu. E aí, em cima dessa descoberta que ele fez, ele faz o trabalho terapêutico para poder desvincular o indivíduo do presente com as lembranças do passado. Né? Então isso não tem nada de místico, é uma técnica de hipnose utilizada pela terapia psicológica. A Inês colocou, né, fiz terapia e fui fazer o curso de psicologia, né, foi onde houve uma estabilidade, né, é simplesmente o autoconhecimento que busca isso. Florzinha colocou, uma madrinha de meu filho já desmaiou por causa de uma barata de plástico, né, acontece isso mesmo. Tem pessoas, por exemplo, que é interessante que tem empresas, para vocês terem uma ideia, empresas de aviação que fornecem curso para pessoas que têm medo de avião, para poder viajar. Porque a princípio não é nada social, são clientes em potencial que eles estão perdendo. Então o que eles fazem? Pega assim uma cabine, onde tem as poltronas, as saídas, é um modelo, né? É um protótipo não, uma maquete. E aí então essas pessoas entram, olham para o banco, olham como é que funciona, até que ele começa a se ambientar com a altura, com o local, a segurança que tem, para depois realizar o primeiro voo. Por que isso tudo? Porque alguma coisa despertou essa nossa pessoa. Muitas vezes uma depressão, um pânico, algo conhecido que provoca esse tipo de situação. Né? Tem fobia do escuro. Né? Se isso compromete a sua vida, de repente uma terapia como essa pode ser bastante eficaz. Nós tivemos o contato, só para a gente poder... Agora é para fechar, hein, pessoal? Só para a gente poder fechar, nós tivemos contato aqui no mês de novembro, em São Paulo, numa reunião espírita que nós fizemos. Um dos nossos convidados foi o Dr. Paulo Madjaroff, que ele é psicólogo e terapeuta de regressão de memória. E ele fez uma exposição para a gente sobre as experiências que ele coletou no contato com pacientes que tinham grandes fobias, grandes traumas e grandes dificuldades de relacionamento. Pessoas que não conseguiam ter uma relação ativa com o cônjuge, marido e mulher não conseguiam ter uma vida saudável porque era algo extremamente traumático para aquela pessoa. Por que isso tudo? Foi fazer a regressão de memória e encontrou ali uma experiência de violência sexual. Alguém que tem ali medo, uma relação difícil com familiares, porque isso tudo faz uma regressão, descobre que tiveram grandes inimizades, grandes atritos no passado, e assim vai sendo trabalhado em cima dessas descobertas. É bem interessante. A psicologia hoje trabalha com isso, né? Tem a Associação Brasileira de Hipnose que fazem esse trabalho também. Fernanda colocou, né, sabe que nunca tive problema algum e agora depois de velha percebi que não posso me aproximar de lugares altos. Me vi uma fobia terrível, será normal? Não sei dizer, viu, Fernanda? Isso aí teria que ser explorado, pesquisado com calma para poder saber exatamente a causa. É difícil a gente fazer qualquer tipo de especulação nesse sentido, né? Tem que conversar com um terapeuta para poder saber direitinho o que foi vivenciado, etc, né?
Continuando então, pessoal, item 7 agora, vamos lá. Quinta-feira, pessoal, tema livre, tá? Não esqueça, tá? E Darlene, eu recebi teu e-mail sim, a gente conversa sobre aquilo, tá? Item 7. São felizes ou infelizes, conforme o bem ou mal que fizeram durante a vida, e o grau de desenvolvimento a que chegaram à felicidade perfeita, e sem nuvens, só é alcançada pelos que chegaram ao supremo grau de perfeição. Então aqui a gente lembra, né, que essa evolução, os felizes ou infelizes, é uma condição, é um estado espiritual do indivíduo, que mostra se ele tem equilíbrio emocional e se sente feliz com aquilo que ele possui, ou se ele é infeliz porque ele sente falta de alguma coisa. E isso tudo vai depender do quê? Das suas conquistas, das experiências que ele vivenciou. Item 8, vamos lá. Aqui a gente já falou bastante sobre o item 7, né, que é complemento do de cima. Item 8. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens, e o número dos que podem comunicar-se é indefinido. Aqui já entra especificamente falando sobre as experiências mediúnicas, dizendo que os espíritos, olha que a observação de Kardec, que muitas vezes ninguém observa, todos os espíritos, em dadas circunstâncias, aí eu diria para vocês, sublinhe no livro de vocês esse em dadas circunstâncias, porque todo mundo diz assim, já que você é médium, você pode ter a comunicação de qualquer indivíduo, qualquer hora, em qualquer lugar. Quando a gente começa a estudar mediunidade, a gente já começa a perceber que depende da intenção, depende da combinação de fluidos, depende da oportunidade, de tudo mais. Mas todos podem se manifestar. Agora, existe a permissão do mundo espiritual para que essa manifestação seja positiva ou não. Para que essa manifestação seja construtiva ou não para as duas partes. Para aqueles que buscam comunicações apenas motivados pela curiosidade, certamente serão punidos pela própria negligência. E aí então começam processos de influência espiritual, processos obsessivos, simplesmente pela evocação que fizeram. Basta a gente ver dos relatos que chegam para nós sobre a utilização das tábuas ou ijas, aquelas tábuas que tem a letra do alfabeto, que tem aquela pecinha que vai conversando com os espíritos. Aí fazem evocações, normalmente jovens fazem isso com bastante curiosidade, e perguntam, com quem que eu vou me casar? Quem vai ser meu namorado? Qual é o número da loteria? Aí aquela pecinha começa a se movimentar e a gente se pergunta qual é a qualidade do espírito que está ali se manifestando. É algum sábio ou alguém que não tem o que fazer? E não ter o que fazer, a gente já sabe o que acontece, né? A mente vazia é a oficina do diabo, como se diz popularmente. Então nesse caso nós temos ali, todos podem se manifestar. Daí então o grande cuidado que a gente tem que ter nesses contatos de saber quem, quando, como, onde e porquê. E aí sim a gente vai conseguir ter ali uma comunicação produtiva com esse mundo espiritual. Qualquer pessoa pode ligar para sua casa. Desde do mais nobre indivíduo que existe no nosso mundo até o mais perverso. Ele pode pegar o telefone e ligar para sua casa. Atender a ligação já é uma questão sua. E você pode ligar para qualquer um também. Vai depender se ele quiser atender. Por isso então essa comunicação é uma via de mão dupla. Mas são essas circunstâncias que vão determinar a possibilidade ou não. Então qualquer um pode se comunicar. Vai depender apenas do quê? Dessas circunstâncias. Item 9, vamos em frente. Os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumento e de intérpretes. Aí já começa a entrar um elemento importante, porque normalmente quando a gente fala sobre manifestações do mundo espiritual, principalmente nas religiões tradicionais, a gente vê que é muito comum as pessoas dizerem que essas manifestações acontecem sempre por um cunho de milagre. Sempre porque houve um milagre e esse milagre permitiu essa manifestação. Mas na verdade, através dos estudos e das observações, olha essa conclusão a que Kardec chegou. Ele percebeu que sempre que houve uma manifestação, seja ela física, quando a gente fala sobre fenômenos físicos, né, objetos se movendo, portas batendo, os barulhos e tudo mais. Isso pode acontecer, como os fenômenos intelectuais, aqueles que trazem comunicações, trazem uma mensagem inteligente. Ou seja, está conversando com alguém, tanto nas físicas como nas intelectuais, depende de alguém estar presente. E esse alguém precisa ter uma habilidade especial. Então mesmo que a gente chegue num ambiente religioso qualquer e haja uma manifestação que todo mundo diga que é milagre, pode ter certeza que tem alguém ali por perto que permitiu essa manifestação, seja através da incorporação, ou da psicografia, ou até mesmo através de uma aparição, porque houve um médium que doou fluidos para que aquilo pudesse acontecer. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essas aparições que tem aqui no livro dos médiuns. Seria mais ou menos assim, para que você possa ver a água, para que você possa ver o ar, é importante que o ar tenha cor. Nós olhamos para
à nossa volta e percebemos que eu não estou vendo nada. Mas a fumaça, por exemplo, ela já tem cor. Eu já consigo defini-la. A mesma coisa acontece com esses espíritos, que perispiritualmente eles são invisíveis para nós. Mas quando esse perispírito começa a ficar mais denso, absorvendo certas substâncias aqui do mundo físico, ele começa a aparecer para nós fisicamente. Começa até mesmo a se tornar tangível, palpável, por causa dessa substância. E a partir do momento em que ele não necessita mais, ele libera essa substância, e aí se transforma de novo num indivíduo invisível. E tudo isso acontece por quê? Porque existe alguém ali perto que permitiu essa manifestação. Daí ele coloca, aqui embaixo, os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que eles servem de instrumento e de intérprete. Instrumento, quando ele oferece alguma coisa para o espírito se manifestar. Intérprete, quando ele traz essa comunicação pela percepção ou mesmo pela transmissão de pensamento do espírito que quer se comunicar. Então necessita desse indivíduo. E a gente lembra que médiuns independe de crenças, independe de cor, independe de sexo, de raça, de idade. Simplesmente tem pessoas que têm habilidades para determinados tipos de fenômenos e pessoas que não têm habilidade para esses fenômenos ostensivos. Então, eu não sou médium porque eu sou evangélico. Tá, que nome que você quer dar? Sou uma pessoa que tem um dom do Espírito Santo? Então tá bom, utiliza esse nome que tá bom. Eu sou alguém que tem ali sou um canalizador, como se diz esotericamente. Tá bom, se é um canalizador, tá bom. Então esse nome, o nome que é utilizado, na verdade Kardec quando criou o nome médium, ele quis dizer aquele que está no meio, que é o intermediário dessas duas dimensões. Agora o nome que se dá, pelo preconceito, né, até mesmo pelo preconceito, as pessoas não aceitam esse nome, né? Porque acham que isso é coisa do espiritismo é coisa malévola, então acaba não utilizando esse nome. Mas independente do nome que se utiliza, ele é a mesma coisa. A gente já falou sobre isso no começo do nosso estudo. Pode ser um profeta, uma pitonisa, um pajé, seja qual for o nome que ele tenha, um feiticeiro, todos eles são médiums. Agora, o que você vai fazer com a sua mediunidade já é uma outra história. Né? Então sempre tem alguém por perto. Tem uma casa assombrada, eu vi bater numa porta. Pode ter certeza que tem alguém que permitiu que esse espírito entrasse em contato com a matéria com doação de fluido. Pode estar próximo ou pode estar um pouco distante. Eu não sei exatamente qual é a distância que é possível dessa locomoção, já fiz pesquisa, mas eu não encontrei. 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, não sei. Mas o importante é, sempre que acontece algum tipo de fenômeno, alguém está por perto permitindo que isso aconteça. Independente da religião, independente do tipo de fenômeno. Se tem espírito envolvido, tem gente envolvida ali junto com ele. E finalmente, o 10, vamos lá. Reconhece-se a superioridade e a inferioridade dos espíritos pela linguagem. Os bons só aconselham o bem, e só dizem coisas boas. Os maus enganam, e todas as suas palavras trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Aqui a gente não precisa estender muito essa conversa. Bom dia, pessoal que chegou. Não precisa estender muito essa conversa, que ela é muito fácil, né? Se você quer saber se uma pessoa é uma pessoa de bem ou uma pessoa que não tem boas intenções, basta você conversar com ela um pouco. Não estamos falando de espíritos, estamos falando de pessoas comuns. Vamos conversar comigo. Aí vocês começam a conversar comigo, eu falo. Se eu for uma pessoa de bem, eu vou falar sempre de bem. Se eu tiver assim, alguma coisa equivocada, vai chegar uma hora em que eu não vou ter paciência e eu vou explodir. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas eu pensei que você não falasse isso, que você não pensasse isso. Pois é, mas é através do contato que a gente vai formando as nossas amizades. Tanto é assim que a gente não consegue ter amizade com todo mundo. Vai depender do que? Da opinião daquela pessoa, da afinidade que nós temos com ela, da visão que ela tem do mundo. E tem uma passagem importante, uma frase de cabeceira que eu gosto muito, que diz assim, as suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Essa é a frase de cabeceira para mim. Uma das, né? Que eu tenho muitas frases de cabeceira. Então as suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Esse lugar é um lugar de superioridade ou inferioridade, dependendo da sua opinião. E quando a gente começa a se comunicar através dos médiuns, através da comunicação mediúnica, nós vamos encontrar indivíduos que também têm as suas opiniões. E a gente pode adaptar essa frase. As opiniões dos espíritos revelam o verdadeiro lugar que eles ocupam no mundo. A mesma coisa, então, depende do que? Dessas comunicações. Esse é até um critério de segurança. Que muitas vezes nessas comunicações, provavelmente, a gente infelizmente não tem esses relatos, esses detalhes, mas a gente pode imaginar assim a quantidade de comunicações que Allan Kardec teve. Ele já disse que teve milhares de comunicações, lá na conclusão do Livro dos Espíritos ele fala sobre isso. Milhares de comunicações.
Podemos imaginar quantos espíritos rebeldes ele teve contato. Alguns quebravam lápis na psicografia, outros esmurravam a mesa. Podemos imaginar Chico Xavier nas suas comunicações de desobsessão, quando ele fazia lá no início da carreira mediúnica dele, quantos espíritos falavam e aconteciam e queriam esbravejar. Por que isso tudo? Porque é da natureza. E essa comunicação, esse contato com o mundo físico para esses espíritos é importante, para o seu despertamento, para o seu esclarecimento. E aí então os médiuns têm que ter bom equilíbrio para poder lidar com essas situações. Daí então que a natureza dos espíritos, quer dizer, o caráter deles, depende daquilo que eles aprenderam, daquilo que eles viveram. Bom ou mau caráter, todos nós somos. Reconhecer esse bom ou mau caráter vai depender do quê? Do relacionamento que a gente estabelece. À primeira vista, e por isso que Kardec chama atenção, nessas comunicações, a gente lembra que muitas vezes vem um espírito e fala assim daquelas frases mais bonitas, daqueles conselhos mais sábios, e coloca um nome qualquer, assinou a comunicação. Aí eu pego essa comunicação e guardo. Aí depois ele vem de novo, vem de novo, vem de novo, e eu vou fazendo comparações. Se por acaso, em algum momento, ele desviou daquela intenção inicial, daquele pensamento inicial, eu percebo que ele já não é tão bom como eu imaginava. Ou que ele não é tão sábio, tão esclarecido como eu imaginava. Se ele mantém a regularidade nessas comunicações, eu falo, realmente esse espírito é legal, eu gosto dele e espero sempre bons conselhos. E os bons conselhos chegam. Agora chegam uns, como foi lembrado ali em cima pelo Armando, os pseudo-sábios. Eu chego na comunicação, começo a falar frases bonitas, frases sábias. Aí vocês todos, nossa, veio um espírito tão bom que disse tanta coisa boa. Aí depois vem a segunda vez, eu falo, pesquei todo mundo, agora eu vou começar a jogar um contra o outro. E vocês tendo perspicácia, falam assim, peraí, do que ele está falando? Porque eu falo assim, não, meus amigos, porque o sentimento de amor é importante para todo mundo e coisa e tal. Na segunda comunicação eu digo assim, o sentimento de amor é muito importante, mas amem principalmente os amigos de vocês e os espíritas, porque os outros são ignorantes. Aí vocês vão levantar a sobrancelha e falar assim, como é que é? No começo eu falo de amor, depois eu falo que eu não devo gostar dos outros. Aí eu já começo a ver o que? Incoerência na continuidade dessas mensagens. Por isso então, filtrar as comunicações que chegam para nós é fundamental e ela requer experiências. Agora, o grande erro que acaba sendo observado nos grupos mediúnicos e inexperientes, se deslumbram fácil com as comunicações e se esquecem de fazer julgamentos. Vê alguém que fala um monte de coisa e eu digo assim, o meu espírito mentor falou tal coisa. E aí então eu acabo me apegando a ele pela afinidade, porque muitas vezes eu também tenho uma intenção equivocada, e ele não traz essa grande nobreza que eu imaginava que ele tivesse. E essa é uma das grandes ciladas que os grupos mediúnicos acabam entrando. E tem grupos espíritas, pessoal, que acabam caindo nessa cilada. E aí entra o processo de fascinação, o médium acha que é mais importante do que todos, porque esse espírito disse para ele que ele era mais importante que todos e ele acreditou. Ele acaba sendo envolvido nesse orgulho, nessa posição importante em que ele se acha, nessa vaidade toda, e quando vê ele está envolvido por um espírito que era um pseudo-sábio que na verdade está ali num processo de obsessão. Por isso então são questões de segurança que nós vamos aprendendo com o passar do tempo. E para a gente finalizar aqui o último parágrafo, os diversos graus por que passam os espíritos constam na escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, a partir da questão número 100. O estudo dessa classificação é indispensável para se avaliar a natureza dos espíritos que se manifestam em suas boas e más qualidades. Aqui quando a gente pega a questão 100 do Livro dos Espíritos, a gente tem ali, Kardec coloca desde aqueles que são realmente os sábios até aqueles que são os mais perversos. E ele coloca várias categorias, né? E pelo que eu analisei ali, a gente está na penúltima categoria. Dá a impressão de que a gente está na terceira, na quarta, penúltima ainda, pelo tipo de sentimento e intenção que a gente tem. Basta a gente ver esse mundo de provas e expiações, você liga a televisão, vê duas torcidas de futebol, uma querendo matar a outra, e a gente diz assim, que mundo que eu estou? Mundo de espíritos ainda em desenvolvimento. Miriam colocou para nós, bom dia Miriam, tenho tanta identificação com o espiritismo que conheci e agora moro no Chile, né? Chileno não tem nada aqui, né? Estamos muito atrasados na espiritualidade. Estou muito feliz de ter encontrado esse sítio, né? Seja bem-vinda, Miriam. Mas é comum também, a gente não pensa que no Brasil a gente está muito diferente, não. Aqui as coisas também estão se desbravando, estão começando, encontrando muitos obstáculos, mas crescendo, felizmente, e perseverando, que é o mais importante. Né? A Fernando colocou, né, talvez hoje, como hoje é o que vemos de mediunidade em geral, né? Essa mediunidade ingênua, né, Fernanda? Mas nada melhor do que a experiência. E a gente vê também, quando se fala sobre essa questão do julgamento dos espíritos, a gente lembra que muita gente acredita em santo, tem santo falando comigo, tem um anjo falando comigo, e na verdade é um espírito que está obsediando aquela pessoa. Ela só utiliza aquele rótulo para poder conquistar alguma coisa.
e ela não se deu conta ainda que tem que fazer esse julgamento, que tem que fazer essa avaliação cuidadosa sobre a natureza desse indivíduo. Então isso acontece dentro, essas ciladas acontecem dentro do centro espírita, como também dentro de outras religiões. Hoje nós temos, por exemplo, grupos de Umbanda que têm feito estudos intensos do Livro dos Médiuns. E isso é um progresso enorme, porque até então a mediunidade dentro desses grupos era intuitiva, ela vinha, se manifestava, falava e acontecia. Estudando o Livro dos Médiuns tem um preparo técnico muito mais profundo. E aí tem muito mais cuidado de fazer as coisas, tem entendimento sobre o fenômeno propriamente dito. Né? Isso que é fundamental. Então, meus amigos, fechamos aqui, crescendo, né, Júnior? Vamos ver até como vai fazer isso aí. Estão estudando o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, que são duas obras extremamente importantes para o entendimento dessa nova realidade, que vem se desbravando, né, vem se desvendando na nossa frente. Muito bem, vamos lá, então, fechando por aqui. Eu vou passar para a nossa amiga Beth, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta. E amanhã a gente está de novo aqui, firmes e fortes, estudando o nosso Livro dos Espíritos. Amanhã nós vamos falar sobre